Hoje, na aula de trigonometria na circunferência, vamos falar do famoso π radiano. Na aula passada, falamos que para medir um arco, podemos medir em graus, né, com aquela simbologia tipo 3 graus, 4 graus, ou podemos medir em radiano, que a gente indica só como rádio, como 1 radiano. Radiano não, né? Coloquei o graus ali. 1 radiano, podemos escrever assim, 2 radiano, 3 radianos. E, relembrando rapidinho, para quem não assistiu a aula passada, volta lá e assiste, tá? Aula 6. Quando medimos um arco em graus, temos aqui o arco COA, nesse caso aqui fiz um ângulo reto, esse ângulo mede 90 graus, logo esse arco C, o arco menor, podemos falar que ele é um arco de 90 graus. Entende-se como é o arco contido num ângulo de 90 graus nessa circunferência de centro O, tá? E extremidade C, ou centro O, extremidade A, ou extremidade B, ou simplesmente circunferência O de raio A. Todas esses nomes são válidos. Isso é um jeito de medir o arco. Ou medimos um arco em radianos, que é, no caso, 1 radiano, a gente vai pegar a medida do raio e vai colocar em cima da circunferência. Vamos imaginar que esse comprimento é o mesmo desse aqui. Então, esse arco DOA mede 1 radiano. Por quê? É a medida de um raio. Só para relembrar, quem assistiu a aula passada, mas eu aconselho fortemente que assista lá. Para explicar o tal do π radiano, né, que você estuda muito lá, principalmente em trigonometria, pessoal aí que estuda cálculo, tantos π radiano, seno de não sei quantos π radiano. Aqui a gente falou disso em números complexos, por isso que a gente veio revisar essa parte de trigonometria, mas a gente vai ter que lembrar de uma coisa. A gente vai ter que lembrar de... Vamos falar logo de área e perímetro da circunferência, tá? A gente estuda lá no 6º ano do ensino fundamental que para a gente medir a área de uma circunferência, tá? Vou chamar de A de área, a área da circunferência. Não, vou mudar, vou chamar de S para não confundir com esse ponto A. A área S dessa circunferência, ela é calculada como π vezes o raio ao quadrado. Essa é a medida da área da circunferência. Eu só preciso saber o valor do raio, eu calculo a área da circunferência. E o perímetro, que aqui eu vou chamar de P, não tem nenhum outro P para confundir, é 2π vezes o raio. Se eu tenho uma circunferência, com essa fórmula 2π vezes o raio, eu consigo medir o comprimento dessa circunferência. É só eu jogar o valor do raio aqui. Tá? Se vocês tiverem dúvida, coloquem aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Então tá, para medir a área é π raio ao quadrado, para medir o perímetro, 2π vezes o raio ao quadrado. Ok, então quer dizer que o comprimento aqui, o arco maior AB, tá? O arco que passa por A, dá a volta na circunferência toda e para aqui no A de novo, que é igual ao B. Então, esse arco de uma volta, ou o arco completo, é um raio, é um arco que, se eu for medir esse arco, ele tem o comprimento 2π vezes o raio. Se o raio for 1, quer dizer que esse arco tem um comprimento 2π. Se o raio for 2, quer dizer que tem um comprimento 4π. Lembrando, né, que π é 3,14. É um número irracional, mas é uma boa aproximação para usarmos aqui. Então tá. Mas, e se eu quiser medir o comprimento dessa circunferência inteira em radiano? É o seguinte, o comprimento dela não é 2π raio? Ora, mas um arco que mede um raio, a gente não chama um arco de 1 radiano? Então, o comprimento, que eu vou chamar de C, tá? O comprimento da circunferência é 2π
radianos. Por quê? O arco que mede um raio, a gente não chama o arco de 1 radiano, e o comprimento da circunferência inteira não é 2π, então quer dizer que o comprimento do arco agora, tá? Falando do arco AB, o arco maior AB, o arco, que é uma volta completa, é um arco de 2π radianos. E aí, olha só, por isso que lá, quando a gente fala aqui da metade da circunferência, a metade da circunferência a gente chama de π radiano. E aí lá na trigonometria, né, quando a gente fala de seno, a gente não fala seno de π radiano, a gente fala seno de π. Mas a gente está falando seno de π radianos. Se a gente dividir de novo aqui, ó, como é que a gente indica aqui um arco que é 1/4 da circunferência? É a metade da metade. Então aqui nesse caso seria π sobre 2 radianos. E se eu, por acaso, dividir de novo aqui, ó, dividir esse na metade, ó, então a metade da metade da metade. Aqui no caso seria π sobre 4 radianos. E aí lá na trigonometria, lá na frente, quando a gente vai calcular, principalmente no cálculo, e nos números complexos, a gente fala só π sobre 4. A gente não fala π sobre 4 radianos. Porque quando a gente está falando de seno, de cosseno, a gente já está falando de ângulos ou de arcos. E aí, quando a gente fala π sobre 4, 3π sobre 2, 2π, a gente está falando de π radianos, tá? A gente está falando de um arco. Ou a gente pode também, fica subentendido, que quando a gente fala assim, ó, o seno de π sobre 2 é o seno de 180 graus, né? Meia circunferência. Porque o arco de π sobre 2 é o arco da metade da circunferência, que é 180 graus. Então, isso aqui é igual ao seno de 180 graus. Daí, então, que vem o tal do π radiano. Tudo bem? Tá, e se eu quiser transformar eu tenho muita dificuldade de π radianos para transformar para graus. É só você lembrar que 2π, tá? Aqui eu não vou nem escrever o radiano, porque o radiano no nosso caso é a nossa unidade, então quando a gente fala o seno de 2π, ou quando a gente fala 2π, quando a gente está se referindo a arco, tá? Isso é igual a 360 graus. Então quer dizer que 1π, ou π radiano, é 180. Então quanto que é 3π sobre 2? Aí você faz a conta, é 3 vezes 1π radiano, não é 180? Dividido por 2. E aí aqui dá 90, 9 vezes 3, 27. 270 graus. Beleza? Então, não é complicado. É confuso para quem nunca viu. E o grande problema que eu vejo, tá? Isso nos meus alunos, no meu dia a dia como professor, é que às vezes você usa sem entender. Entenda primeiro o que é um radiano, o que é um π radiano, e as coisas vão fazendo mais sentido, tá? O grande problema da matemática, né, na minha experiência, de novo, pode não ser a sua, é que os alunos querem usar as coisas sem entender, eles querem decorar. Não dá para decorar, pessoal. Matemática é uma matéria cumulativa. Não é igual lá, por exemplo, geografia. Você está estudando o relevo da América do Sul. Aí depois você vai estudar o relevo da América do Norte. Tá, para você entender o relevo da América do Norte, você não tem que conhecer a fundo o relevo da América do Sul. Mas, por exemplo, nas primeiras aulas, quando a gente estava estudando números complexos, a gente precisava entender bem a trigonometria. Viu a diferença? Uma coisa vai puxando a outra. Então, muita gente tem dificuldade em matemática porque não sabe lá a base. É muito comum alunos chegarem no ensino médio e, veja bem, tem alunos que chegam no ensino superior, fazendo inclusive o curso de matemática, experiência minha, quando eu estava fazendo o meu curso superior, tem alunos que chegam lá na faculdade sem saber somar e subtrair frações. Tá? Então essa é a grande dificuldade, fica a dica aí. Tá com dificuldade? Volta lá no comecinho e vê o que você não aprendeu.